Boa noite, todo mundo. Na live de hoje a gente vai falar de hipertrofia. Eu tenho um convidado para lá de especial que eu já vou apresentar para vocês, para quem não conhece. Quem conhece sabe do quão incrível é o profissional que vai fazer a live comigo, que é o Dr. Rafael Kinak, maravilhoso. Mas antes, eu queria contextualizar uma coisa aqui com vocês que é muito interessante. Eu sou nutricionista, né, de formação, e eu sempre fui um homem magrinho, sabe? Aquele homem magro, aquela criança que foi magra, um adolescente muito, muito magro. Até me incomodava um pouco quão magro eu era. E eu sempre quis ganhar massa magra e eu tinha uma dificuldade muito grande. Eu nunca fui preguiçoso, sempre fiz de tudo para ganhar massa magra, mas eu tive e tenho muita dificuldade de ganhar massa magra. E eu sempre tem aquela coisa assim: ah, não, mas você não ganha massa magra direito porque isso é genético. Isso é genético, você não ganha massa magra direito. Nós avaliamos a nossa genética por meio de um olhar atento para a epigenética. Porque a nossa genética, a gente não muda. A gente não muda. Essa pessoa aqui que vos fala jamais seria um fisiculturista. Eu não fui projetado para isso. É muito diferente quando a gente pensa fala em hipertrofia, a gente já imagina uma pessoa gigantona, super forte, que tá lá com as veias todas saltadas, que tem muita massa muscular. E na verdade, quando a gente fala em hipertrofia, a gente está falando de pessoas comuns. Eu me enquadro nessas. Pessoas comuns, como eu e como você, que temos dificuldade de ganhar massa magra. Então a live de hoje não é uma live para fisiculturismo ou para ensinar estratégias para fisiculturista. Não é nada disso. A live de hoje é para pessoas que, assim como você, né, eu me enquadro nessas, tenho uma dificuldade muito grande de ganhar massa. Eu tenho ainda. E incrível que uma vez que eu comecei a respeitar para que eu fui feito, a minha genética, eu comecei a ter resultado. Hoje eu tenho 42 anos, eu faço atividade física regularmente, musculação, vamos colocar assim, desde os 17 anos. Fazia quando era adolescente, mas não era nada direito. Dos 17 aos 40, vamos colocar assim, eu tive resultados, mas os maiores resultados que eu tive na minha vida foram nos últimos anos. Quando eu me dediquei, eu consegui me dedicar mais, eu consegui cuidar mais de alguns parâmetros que até então eu não conseguia. E eu quero usar desse exemplo, né, dos magrinhos aqui que tem dificuldade para ganhar massa. E o que me deixa, nossa, que eu fico bravo, é que é aquela dificuldade para ganhar massa, né? Às vezes vou lá, naquele mês, sei lá, ganhei 1,2 quilos de massa muscular no mês inteiro. Aí eu vou para Nova York, tiro umas férias de uma semana e perco 2. Como pode uma pessoa demora um mês para ganhar 1 quilo de massa e perde 2 numa semana? Porque não. Ou seja, isso acontece? Acontecia. Da última vez que eu fui, eu não ganhei nada, mas também não perdi. Então, a gente tem que aprender a ganhar. E a gente tem que aprender a não perder. E é isso que eu quero trazer em discussão para vocês. Acredito que a live de hoje vai ser muito produtiva. Túlio, você tá aí, amigo? Quinta-feira é você, hein? O Túlio é quinta, né, Arthur? É, né? Você é quinta-feira, Túlio. Bom, que demais. Vamos lá então. Deixa eu ver se o Rafael já chegou. Aê! Oi, Lu, tudo bem? Boa Obrigado pelo convite. noite! Boa noite a todos. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui tá tudo jóia e por aí, tá tudo bem? Hoje eu estou no Bom interior de São demais. Paulo. Aqui tá um calor absurdo. Estava em São Paulo Você ontem, né, tá, atendendo, e estava um frio absurdo também. você tá em Franca agora. Hoje eu estou em Franca. Hoje eu estou no meu Tá, escritório em Franca. boa.
Boa. Primeiro, Rafa, já vou começar te agradecendo aqui por essa live. Eu que te conheço, eu sei o quão você é inteligente, dedicado, que faz associações fora da caixa, né? Que vai descobrindo, vai descobrindo as nossas limitações e ajudando. Então, eu acho que é um presente para todo mundo trazer você aqui. O Rafael, não sei se eu já falei para vocês, o Rafael é o nosso endocrinologista. Então, ele cuida de mim, cuida do Arthur e tem ajudado muito a gente em todas as questões pertinentes aos nossos hormônios, à nossa saúde em geral, porque a gente só não fica... Às vezes as pessoas erram, né? Focando em um ou outro hormônio, uma coisa, e esquece de resolver o básico. E você tem ajudado a gente absurdamente. E vamos ajudar todo mundo aqui, porque eu estava usando como exemplo aqui as pessoas magrinhas, assim como eu, que eu acho, ou aquelas que estão num processo para tentar ganhar mais massa muscular. E, mais uma vez, obrigado e vamos que vamos. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão participando da nossa live. Bom, você quer começar na parte... Pode começar. Vamos lá. Beleza. Eu estava contextualizando aqui, Rafa, acho que você deve ter visto também para todo mundo, o quanto, às vezes, a gente acha que o caminho para o ganho de massa muscular é um caminho flat, é um caminho reto. E não é assim. Então, o principal erro que eu digo para vocês hoje é querer copiar o que o outro faz. Porque, assim, numa academia, quando você está fazendo exercício e chega um cara que tem um braço desse tamanho, perna desse tamanho, a barriga trincada, ele dita as regras. Todo mundo quer saber o que aquela pessoa faz. Porque eu quero fazer igual. Todo mundo quer saber. Pô, o cara tá daquele tamanho. O que ele tá fazendo? Não é? E a gente quer saber e quer fazer o que aquela pessoa está fazendo. E muitas vezes é uma catástrofe. Por quê? Porque cada um tem um aparato genético que tem que ser respeitado. E no meu caso, acho que no seu também, né, Rafa? Depois você pode contar um pouquinho para as pessoas vão entender, né, o porquê que a gente tem essa conexão muito grande com a saúde. Mas aprender a respeitar quem a gente é geneticamente. Eu vou dar alguns exemplos, eu vou falar alguns termos aqui, mas vocês vão entender tudo, todo mundo vai entender tudo. Por exemplo, a primeira vez que eu fiz o meu teste genético, foi a única vez que eu fiz, né? Fiz uma vez só, eu tomei um susto quando eu fui avaliar o meu padrão de polimorfismos para atividade física. Então eu tinha todos os requisitos para não ganhar massa muscular e para catabolizar demais. E tinha um perfil inflamatório extremamente exacerbado. E quando eu comecei a respeitar isso, a entender e fazer associações para ganho de massa muscular, foi a única vez que eu ganhei massa muscular. E eu já vou contar para vocês que associações foram essas. Vou dar um detalhamento para vocês entenderem do que eu estou falando. Tomar um chazinho aqui. Você tá tomando um chá aí, Rafa? Tomei um cafezinho aqui há pouco tempo. Rafa, você pode... eu vou falando aqui, você vai me chamando, tá? Perfeito, perfeito. Fala, caramba. Ó, vamos lá. Dentro desse detalhamento que eu digo a vocês, por exemplo, um pilar que eu tenho falho, vou me usar como exemplo e eu posso depois mostrar aqui um painel. Posso pegar um painel e mostrar para vocês. Vira a câmera e mostra só para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho um prejuízo de biogênese mitocondrial. Guarda isso. Por meio de uma avaliação epigenética, a gente consegue avaliar se existe um prejuízo genético ali de ganho de massa magra. Vamos colocar assim. E quando eu fui ver isso, a primeira coisa que eu associei, a primeira coisa que eu busquei foi como era a qualidade da minha biogênese mitocondrial. Existem dois marcadores, que são o CP2, o CP3, a própria superoximutase, que é a SOD2, que são polimorfismos, alterações genéticas. E dependendo do tipo de alteração genética, por exemplo, para o CP, se eu sou A, se eu sou G, dependendo do alelo que eu expresso, eu vou fazer mais ou menos biogênese mitocondrial. Nas duas condições, tanto para o CP2 quanto para o CP3, eu tinha alelos A
que eram de prejuízo em homozigose de biogênese mitocondrial. A primeira coisa que eu fiz foi treino em jejum. E aí ninguém entendia por que uma pessoa, a gente discutiu bastante isso, né, Rafa? Por que uma pessoa magra como eu precisa fazer treino em jejum para trabalhar a hipertrofia? Então, a gente não pode pensar o seguinte: se você está fazendo o seu treino em jejum, você vai perder massa magra. Mais ainda, eu comecei a acrescentar jejum pelo menos uma vez na semana. A pessoa pensa assim: Luciano, quem quer ganhar massa magra pode fazer jejum? Então o que a gente tem que pensar é que não é no dia do jejum, que não é naquele momento que você vai ganhar ou não massa magra, e sim de qual é o preparo daquela semana. Quando a gente pensa num planejamento, eu, nutricionista, o Rafa, médico, quando a gente pensa num planejamento, a gente pensa num planejamento semanal. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, uma atividade física em jejum, um treino em jejum, eu estou dando substrato para o meu corpo produzir mais mitocôndria, porque eu tenho esse prejuízo. E sem biogênese mitocondrial eficiente, eu não vou ter um ganho expressivo. Eu vou ter muito mais efeitos catabólicos que qualquer outra coisa. Então, e catabolismo de massa magra. Então, o que acontece é que isso me ajudou muito. Só que para a gente entender, né, o quão isso é importante, a gente precisa entender quem a gente é geneticamente, né, Rafa? Exatamente, Lu. E correlacionar não só a determinante, usar o determinante genético, usar a parte laboratorial para a gente prever algumas coisas e correlacionar isso com a parte genética, é muito interessante. Por exemplo, tem vários estudos, né, que relacionam aí 24 horas de jejum causando uma regulação positiva, né, significativa do PPR delta, né? O que vai acontecer? Isso vai ativar mais a resposta mitocondrial, né? Então, o que a gente tem? O PPR delta, ele é um sensor para o metabolismo, né? O que acontece? Ele vai ativar genes necessários para que ocorra a queima, né, de gordura ao invés de glicose, né? É isso que acontece. Então, assim, identificar esses fatores é de suma importância porque você vai conseguir individualizar o treinamento, né? Individualizar a dieta, potencializar com algum suplemento. Então a gente consegue entender para quem que é valioso, né? E interessante que o PPR, por exemplo, o PPR delta, vou até olhar aqui no meu exame, no PPR delta eu sou TT. Ou seja, se o alelo T, ele está mais relacionado com atleta de resistência do que de força. Então, mais um ponto ali que eu tenho que trabalhar muito. Então, se eu tenho uma expressão desse PPR delta, se eu tenho esses alelos, existe ali algo que eu tenho que cuidar. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, entendeu? E assim, Lu, e correlacionar não só um gene assim, ou um alelo, que a gente tem que correlacionar, às vezes, por exemplo, correlacionar junto com a CTN3, né? Que também favorece, né, a hipertrofia, utiliza a via glicolítica. É interessante você fazer uma análise global da parte genética, né? E unindo pontos, fazendo uma rede de dados, né, para conseguir abordar o paciente. Isso é de suma importância. A gente entende que algumas causas de cãibra, por exemplo, né, o indivíduo sente resposta metabólica ineficiente, né? Então, o que é a treinamento, né? Rigidez, o que acontece? Alguns indivíduos são identificados com deficiência de MPD1. Então, esses indivíduos têm um metabolismo prejudicado, têm uma hipertrofia prejudicada, utilizam um monte de suplemento, magnésio, sódio, come banana, faz um monte de coisa para tentar compensar, repõe a parte hidroeletrolítica. Hoje a gente tem um monte de suplemento, uma gama de suplementos, e às vezes uma ou duas substâncias regulam, né? Por exemplo, creatina é uma, derribose é outra. Então, assim, a gente consegue ter uma resposta interessante. A própria creatina atua no gene da miostatina, né? Então, engraçado e muito interessante que a parte genética, estudo em animal, tem muita resposta positiva e muito semelhante ao humano. Então, os estudos que a gente tem em modelo animal, a gente tem resposta positiva muito semelhante, se não igual ao humano. Então, é interessante, né, utilizar esses estudos como referência. Às vezes a gente cita modelo animal, o pessoal fala, olha, mas e o humano? Se não é igual, é muito próximo, né? Então, essa resposta é interessantíssima.
Exatamente. E desse exemplo que a Rafa deu, do AMPD1, é interessante que, por exemplo, imagina você é uma pessoa que faz corrida ou que faz bike e que no meio dessa corrida, sei lá, com 15 minutos de corrida ou de bike, você começa a sentir mais dor muscular que o normal e uma rigidez muscular maior que o normal. Isso pode ser um indicativo. Eu lembro quando a gente conversou com você, né, Rafa, sobre isso, a gente Exato. estava lá em Nova York. E aí o Rafa falou, Luciano, você tem uma cara muita cara de variantes de MPD1. O que a gente fez na mesma hora? O que a gente colocou? Derribose. Derribose de manhã, olha isso, gente. Derribose ao acordar e derribose na hora de dormir. Mais creatina ao longo do dia. Derribose mais creatina. Para quê? Para melhorar exatamente essa condição que estava limitando a atividade física aeróbica. O que aconteceu depois que a gente fez isso? Resolveu. Te falei, não sei se eu te falei isso. Falou, Resolveu. falou. O Arthur Não, mandou não uma mensagem falando, olha, mudou completamente. E assim, não é psicológico, porque não tem como melhorar essa resposta, teoricamente, já suplementando, fazendo tudo certinho, né? Engraçado que isso não pega no exame de sangue. A gente não tem, vai fazer teste de lactato, não vai bater. Então, assim, muita gente vai usar a betalanina para diminuir um pouco da rigidez. Mas, na realidade, tudo em genética, assim, é muito mais pro lado raro da coisa, né? Tá, isso é muito raro. Você vai ver, digitar na internet, procurar deficiente de MPD1, você vai ter um monte de correlação com estudos mostrando, é raro. Tudo é raro até que você consiga entender como funciona e pesquisa. Porque você começa a somar fatores, porque o indivíduo tem cãibra, usou de tudo, mas é cãibra de modo atípico. Overtraining? Não. É overreach? Não. Você consegue determinar qual o ponto. Então, assim, com a genética a gente consegue utilizar essas ferramentas. E aí você usa a clínica, porque o que a gente tem que somar muito à genética é a clínica médica, né? A clínica do nutricionista, a clínica do médico, a clínica que o educador físico tem de percepção. Isso tem que chegar um pouco mais, né, no conhecimento dos profissionais, porque você tem como responder a tais substâncias, individualizar, fazer o uso racional do suplemento, né? Porque às vezes são suplementos um pouco mais onerosos de custo, mas são suplementos que remodelam completamente a atividade física. Né? O indivíduo tem uma atividade física que realmente vai fazer o efeito. Né? Então, assim, Exato. parte de clínica associada à genética, você acaba fechando. Né? E tem gente perguntando aí o que é a derribose que a gente usou. Derribose é uma pentose. É uma pentose de absorção rápida. E justamente quando a gente começou a usar doses fragmentadas, né, tanto de manhã quanto à tarde, melhorou absurdamente. E são doses baixas, não são megadoses de derribose, não são megadoses de creatina. Arthur, quanto estava dando de derribose que a gente estava colocando por medida? Mais ou menos dava uns 3 gramas naquele scoopzinho? Mas assim, no scoop dava 5 e 5. É, isso. Tá vendo? 5 e 5. 5 é uma pentose. 5 gramas, 5 gramas. A gente toma de manhã e toma à tarde. O rendimento cardiovascular melhorou muito, porque era uma condição que estava atrapalhando. E o outro que a gente incluiu, que já usava, né? Que era a creatina, que era 5 gramas. Então, o que a gente fez de diferente foi usar a derribose. Então, a gente pergunta, O paciente de MPD1 vai ter benefício. vai ter Porque benefício? porque vai ter uma relação com o exercício muito melhorado, porque os pacientes às vezes têm uma relação com dor, né? Deficiente de MPD1 tem relação com dor, bem ajustado. O que a gente faz normalmente, claro, determina com o nutricionista e coloca 0,3 por grama de peso em paciente diabético, né? Até indivíduos 0,25 é o que se usa. 0,25 é o suficiente. é o suficiente. E aí a gente consegue ter uma resposta muito boa em relação ao exercício. Claro, o paciente diabético que faz exercício, tem uma regularidade dietética, vai usar uma derribose para melhorar a deficiência de MPD, ele vai ter benefício. Agora, se ele somar a parte nutricional e não tiver vai sobrecarregar. Então, por isso é interessantíssimo individualizar. Tem um estudo, curiosidade, tá? Vou trazer algumas curiosidades aqui que são Boa, interessantes. boa, Rafa. Adoro. O pessoal comenta muito de atleta de elite, né? Alguns pacientes de endurance passam com a gente, né? Então, Explica para eles, Rafa, o que é um atleta de elite?
É um atleta que trabalha com... Ele tem uma programação genética diferente, né? Ele tem genes que respondem muito melhor que indivíduos que não são de elite. As respostas são mais favorecidas em... Por exemplo, esses atletas de endurance, eles têm uma combinação genética que favorece provas de longa distância, né? Aí vai a mutação na ACTN3. Pacientes que têm uma boa atividade ACTN3 vai ter hipertrofia. E os que não têm? Vai ter boa atividade para esporte de endurance. É claro que é seletivo, óbvio, né? Então, assim, se você avaliar... Posso mostrar um painel? Só para eles entenderem o que a gente está falando, Rafa? Oi? Vou tirar aqui, gente. Posso mostrar um painel rapidinho? Pode, claro, claro. Ó, isso aqui é um painel genético, tá vendo? E o Rafa estava falando de variantes que estão aqui. Então você tem, por exemplo, essas variantes aqui são variantes que a gente associa com resistência, tá? E aí a gente tem todas essas variantes: ADRB2, BDKRB2, o COL6A1. Então tudo isso aqui a gente vai interpretando de acordo com esse alelo de impacto e o resultado que o paciente apresenta. Esse resultado aqui, ele apresenta... Isso não muda nunca. Então, se ele é... Opa, deixa eu voltar aqui de novo, que saiu da tabela. Aqui. Ui, tá difícil aqui onde eu tô sentado. Ó, se vocês virem aqui, a gente tem assim, ó, GA para DRB2. O alelo de impacto é o A. Se ele é GA, ele apresenta uma heterozigose para esse polimorfismo. Existe uma implicação em cima disso. Só que esse gene sozinho, a gente não vai tirar tantas conclusões, a gente vai associar com outras coisas, tá? Por exemplo, com o próprio óxido nítrico que está aqui, com as UCPs, que são associações bem interessantes para a gente estabelecer alguma conduta, para ajudar no estabelecimento da conduta. Então, isso aqui é um painel, porque às vezes vocês falam, Luciano, mas como que é esse painel? Vem assim para a gente, ó. Um painelzinho genético, que a gente que personaliza os polimorfismos para ver como que a gente vai trabalhar com o nosso paciente. Tá vendo? Entenderam? E aí, Lu, esse é um painel. a suplementação. Se você tiver alteração em gene que mexe com a resposta da parte de óxido nítrico, a gente suplementa. Arginina, né? O pessoal da nutrição acaba ajustando baseado nisso. Então é super interessante. Olha só esse exemplo, ó. GG para óxido nítrico. Existe um prejuízo muito grande aqui, principalmente de vasodilatação. Sabe aquela pessoa que demora para pegar no tranco para fazer atividade física? Esse painel não é meu, não. Essa aqui é a pessoa que demora para pegar no tranco. Tem um benefício incrível de vasodilatadores, simplesmente por ter isso aqui. Então, se a gente começa a perceber esses polimorfismos, as estratégias ficam muito mais certeiras. É isso que o Rafa estava explicando das variantes. Isso é conhecido, né, Lu? Nutrição de precisão, né? E medicina de precisão. Exato. A gente consegue acertar como funciona o metabolismo, como esses indivíduos vão ter respostas positivas ou negativas, né? Então, assim, por exemplo, a gente já teve casos que tiveram um pouco mais de gravidade em pacientes que tinham deficiência de MPD-1, vou voltar a deficiência de MPD-1, que fizeram rabdomiólise, com aqueles aparelhos de eletroestimulação, né, exercício. Por quê? Como eles não têm uma resposta positiva para esse tipo de exercício, né, eles tiveram uma sobrecarga muscular muito grande, aí uma enzima muscular CPK aumenta muito, e isso pode trazer prejuízo renal, pode. Então, por isso é interessante você suplementar e identificar esses indivíduos, pode devolver para o exercício, né, de eletroestimulação, e hidratá-lo de uma forma vigorosa. Então, assim, a gente tem saída para algumas ressalvas, né, de contraindicações de exercício, e você consegue trazer benefício. Cardíaco também se beneficia muito com derribose, porque é um metabolismo diferente. Então, a gente consegue individualizar isso muito bem. Suplementação de óxido nítrico, traz um conforto para o paciente, né, Lu? Então, ele consegue não fazer de uma forma empírica. Isso é que muda a nossa abordagem. Ele consegue acertar. Evita também gastos desnecessários com suplemento e tentativa e erro, né? Isso que a gente consegue fazer na medicina de precisão hoje. Na nutrição de precisão também.
Isso. E a derribose é uma estratégia que a gente pode usar, tá? A gente pode usar em diversas situações. A gente pode usar... Você pode pegar, por exemplo, derribose vem assim. É porque eu não tenho nenhum aqui, só mostrar para vocês. Então, se a gente pode manipular, se a gente pode comprar, mas vende como produto acabado. E a derribose a gente vai usar mais ou menos 2 scoops dia, dependendo a recomendação. Eu falei para vocês do índice glicêmico, mas o índice glicêmico, como é uma pentose, é baixo. Então dá para usar em muitas situações. Muitas situações. A A gente está quantidade é usando. pequena, né, Lu? É muito pequenininha a quantidade que a gente acaba usando em relação à distribuição de glicose. É baixo, né? Sim, mas na verdade é um carboidrato de quase zero índice glicêmico, né, se você for pensar. É, Então, a preocupação não é essa. O que a gente tem que pensar é nas vias de sinalização que a gente está ativando. E por isso das doses que a gente estava falando, trabalhar 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, depende por quilograma de peso. Depende quem é esse indivíduo, depende do quanto ele tem de massa magra, de qual é o tipo de atividade física que ele faz. Então tem muita coisa que ele tem que fazer. exatamente, Lu. E aí tem gente perguntando aqui, eu vi uma pergunta interessante que está aqui embaixo sobre a creatina. Então vamos lá, vamos esclarecer. Derribose sem dúvidas, né? Derribose, carboidrato de baixo índice glicêmico, a gente usa em torno de 5 a 15 gramas dia, dependendo do indivíduo, e pode ajudar muito na performance, principalmente para aquelas pessoas que têm mais dificuldade Estou explicando de uma forma bem simples para que todos entendam, para que tenham dificuldade de fazer uma atividade física aeróbica, por exemplo. Um exemplo. Ou de simplesmente fazer o seu treino, conseguir manter uma qualidade até o final do treino. Então, derribose, beleza, esclarecido. Segundo ponto que vocês estão falando bastante aí, creatina. A creatina, ela é... Aí uma pessoa falou assim, Luciano, você acha que a creatina é uma suplementação coringa para pessoas que buscam hipertrofia? Eu digo com certeza. E não só pelo estímulo de célula satélite, que vai aumentar o estímulo de hipertrofia, mas pela proteção articular. Então, à medida que a gente vai evoluindo no treino, à medida que a gente vai evoluindo nas cargas, a gente precisa proteger as nossas articulações. Principalmente quando a gente mistura muito exercício, quando você coloca muita atividade física de impacto, faz aeróbico. Então, a gente tem que proteger muito as nossas articulações. E a creatina é algo vital, né? Que eu coloco. É muito difícil eu não usar a creatina. Eu não me lembro a última vez que eu não usei a creatina com algum paciente. E o interessante é que as pessoas perguntam: ah, Luciano, mas a creatina não vai me deixar inchado? Ou não vai me trazer complicação renal? Gente, 3 gramas, 4 gramas, 5 gramas de creatina não vai trazer prejuízo para ninguém. Pelo contrário, só vai trazer benefício. Então, pode sim ser um suplemento coringa. E melhor ainda, que a gente não precisa tomar próximo ao horário de treino. A gente tem que separar muito essas coisas, porque não é tudo que a gente tem que fazer pré e pós-treino. A gente pensa na atividade física, por exemplo, malho às 10 horas. O que eu tenho que fazer antes, tenho que fazer depois? Não é necessariamente nesse momento, tá? Então a gente tem uma janela metabólica muito grande para oferecer essas coisas. Eu não falei para vocês que a gente toma derribose à noite, que a gente toma derribose de manhã, né? Derribose, mas eu vou tomar 10 gramas de derribose à noite, vai aumentar meu índice glicêmico? Não vai, nada disso. Mas se eu tomar creatina, vai me deixar inchado? Não, nada disso. Então creatina tem um horário. Exatamente. A derribose não tem uma atividade insulinotrópica, né? A gente controla, assim, pacientes que têm um perfil de glicose alterado, o ácido úrico, que tem algumas alterações, mas é muito difícil. Por exemplo, deixar a deixa da creatina, né? Diminuindo o síndrome do impacto, né? Síndrome do impacto. É interessante também, Lu, olhar os genes de colágeno. O pessoal tem muito questionamento com colágeno. A gente atendia aí, há algum tempo, alguns atletas que faziam cirurgia, tinham deficiência de colágeno tipo 5, por exemplo, que é muito difícil de achar. Então, hoje a gente consegue entender que o colágeno tipo 2 tem efeito na articulação, mas e os outros tipos de colágeno? Exato. Colágeno tipo 3. Então, assim, a gente já tem ferramenta relacionada ao suplemento, né, para utilizar nesses indivíduos. Então, assim, colágeno funciona? Quando me pergunta a relação de colágeno, eu falo, olha, só dá para saber de uma forma. Se a gente conseguir
fazer um teste que identifica qual a deficiência que você tem, você vai repor o colágeno que você necessita, a gente consegue entender melhor se isso vai funcionar bem ou mal. E aí você soma o colágeno e a creatina e você individualiza uma prescrição e protege absolutamente a articulação. Uhum. Evita a Tem degradação, um, né? tem um polimorfismo clássico, Rafa, que é o COL 6A1, que é uma subunidade que codifica o tipo 4, o colágeno tipo 4. Esse polimorfismo, eu vejo muito, eu encontro muito, é muito frequente, e isso nas minhas avaliações, no meu paciente, posso até ver, ó, aqui eu já vejo, ó, aqui, nesse painel que eu mostrei para vocês, esse paciente é COL 6A1-CT. Então ele faz uma heterozigose ao alelo de impacto, que é o T. E o que acontece quando você tem alterações nessa variante, né? Ou você tem uma heterozigose? O que acontece é que quando você faz heterozigose ou homozigose, você tem um impacto diferente. E existe um impacto em relação à performance esportiva para indivíduos homozigotos TT, para quem faz TT. Principalmente para quem faz atividades físicas como maratonas, triatletas. Então, tem um impacto muito importante que a gente tem que verificar. E isso é um coadjuvante para a gente tomar a iniciativa ou a decisão de usar aquele suplemento ou não aquele complemento. Então, existem pacientes, foi muito bom você falar disso, Rafa, em que a suplementação de colágeno ela é extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Você imagina um paciente que tem vamos pegar uma autoimunidade, uma artrite reumatoide. Uma pessoa que tem artrite reumatoide nunca vai poder fazer uma atividade física normalmente? Depende. Depende do que for acometido. Mas imagina se esse paciente ele tem artrite reumatoide e ainda algumas variantes de COL 6A1. Então, é um paciente que vai ter um benefício incrível de colágeno. É aquele paciente que eu falo, ó, sua proteína, você vai tomar colágeno pelo menos uma vez por dia, ou no meio da manhã ou no meio da tarde, prescrito. Pode ser whey, pode ser proteína de arroz, pode ser... Não, tem que ser colágeno. Ou até poderia ser um bone broth protein, que é aquela do caldo de osso. Mas a gente usa a suplementação de colágeno. Muito bom você falar disso. E tem que linkar isso sempre, né, Lu? E isso dá relevância dos alelos que nós estamos analisando, para ver se tem uma relevância clínica positiva, né, ou negativa, e entender melhor como que funcionam essas interações. Então, assim, a sinergia dos suplementos, né, funciona como alimento mesmo, né? Você vai misturando assim alguns compostos e tendo o efeito positivo. Né? Então, isso é de suma importância. A gente tem uma atividade inflamatória reduzida, né? E lembrar que essas doenças reumáticas, né, as artropatias degenerativas, são doenças de repouso. O indivíduo vai ter mais comorbidade se ele ficar em repouso, né? E se ele tiver uma atividade física mais corriqueira, mais frequente, ele vai se beneficiar em muito, né? E é um fator limitante a inflamação, né, articular, ela é limitante para a força, ela é limitante para a construção muscular. Então, o indivíduo suplementando de forma correta, ele consegue ganhar tecido magro, né, fazer uma sustentação muito melhor na parte articular e não ter tantas comorbidades que acometem aí futuramente esses pacientes. Então, tem um benefício absoluto. Né? Tá. Rafa, posso fazer uma pergunta? Todas. Só para as pessoas, para a gente pensar junto aqui, tá? Você como médico, quando você está atendendo uma pessoa como eu, tá? Um homem de 42 anos, que tem dificuldade de ganhar massa magra, e de repente você tem um teste genético meu, né? Você tem informações de uma anamnese bem feita, vários exames bioquímicos que você pode ver como aquilo está se manifestando, por ordem aquilo que a gente está falando. O que você buscaria primeiro, né, elucidar comigo? Porque eu vou te perguntar como paciente. Rafa, por que eu tenho dificuldade de ganhar massa magra? O que você buscaria de informação genética? O que você buscaria ali no meu teste genético para me dizer, de falar assim, ó, Lu, isso aqui são variantes que podem te atrapalhar um pouco no ganho de massa magra, que pode te fazer inflamar um pouquinho mais que deveria, te faz ser mais catabólico. O que você busca? Eu já tenho
algumas sugestões, né? Eu posso te dizer de algumas coisas que a gente já sabe, que seria polimorfismo do PPR-delta, do TCF7L2, da IL6, que são 3 variantes muito importantes que eu tenho, mas eu queria saber o seu ponto de vista em relação a isso. Lu, eu concordo, essas variantes são importantes, né? A primeira investigação que eu faria, assim, sem entender, sem você pensa assim numa investigação primária, são síndromes de malabsorção. É a primeira coisa que eu entraria direto para poder resolver. Uma que, teoricamente, é resolvido com o nutricionista. Para começar a base, a gente teria ali que entender como funciona HLA-DQ2, DQ8, né? Porque se a gente entender como funciona a parte de absorção, a gente tem já uma otimização do resultado para ganho de massa muscular. Então, assim, pensar... Eu não me lembro, você é HLA-DQ2 positivo? Uhum. É? Eu Então, acho que sim, sim. E aí, o que acontece? A gente teria uma intolerância à gliadina, glúten, e isso faz com que Ah, você... sou positivo. Sim, sim. Então, essa síndrome de malabsorção vai trazer para você, principalmente, malabsorção de vitamina D, vai trazer um fator de contração muito abaixo do que a gente entende para ter um fluxo de cálcio positivo, ou seja, você vai fazer uma contração ineficiente, abaixo do que deveria. Por CDQ2, a gente já teria aí influência direta, né, na parte de resposta inflamatória e IL6. Então, assim, às vezes a gente não tem uma resposta tão positiva. E a primeira coisa eu corrigiria essa parte, né? Se a gente entender como funciona, déficit de mineral, déficit de vitamina D, cálcio, é fundamental para prevenir a artropatia e toda a parte de lesão articular relacionada a tendão também. Então a gente já conseguiria ganhar um ponto na parte de ganho de massa muscular. Lembrar que doença celíaca é uma... Quem tem a HLA-DQ2 e DQ8 tem muita característica para a doença celíaca, né? Tanto é que quando você investiga a doença celíaca, os anticorpos vêm negativo e esse indivíduo tem HLA também negativo, DQ2 e DQ8, ele está fora da investigação para síndrome de malabsorção por conta da doença celíaca. Mas é uma coisa importante. E lembrar que quem tem HLA-DQ2, a longo prazo, fica também intolerante à lactose. Então, assim, síndrome de malabsorção. E eu sou, Rafa, MCM6 homozigose. Então, a minha tolerância para lactose é péssima. Então, por isso que eu não consumo lactose, muito difícil. Então, assim, avaliando o DQ2 também, você vai iniciar uma avaliação também do tipo de fibra, né? Para direcionar para o nutricionista a dieta pós-treino, principalmente, né? Mais ou menos carboidrato. Então, assim, isso é fator determinante para reposição de vitamina D, se vai ajustar o metabolismo do cálcio ou não. Então, a parte de contração ficou prejudicada, o indivíduo não consegue ter os picos corretos de contração. Em seguida, o que eu faria? Eu faria uma investigação do NOS3, né, para saber se coloca um vasodilatador para melhorar essa nutrição muscular. Então, corrija a parte de absorção e aí melhora o influxo, né, de nutriente, né? Então, assim, eu começaria desse jeito. Se os indivíduos entenderem que nós estamos falando de hipertrofia, eles vão direto no gene da miostatina, né? Então, assim, eles vão para CTN3 e miostatina. Sendo que se esses indivíduos tiverem uma boa resposta a CTN3, uma boa resposta também a miostatina, mas for um HLA-DQ2, esse indivíduo, primeiramente, tem que corrigir os déficits todos nutricionais. Depois, ele vai potencializar o gene que ele tem prioridade, né? Concordo demais. E essas variantes que o Rafa falou, nós três que ele colocou, por exemplo, as minhas, só para vocês entenderem como que a gente investiga isso, aqui, deixa eu ver no meu exame aqui, ó, eu sou GG, tá? Alelos GG, o alelo de impacto é G, só para vocês entenderem. O que significa isso? Que eu tenho um prejuízo na vasodilatação. Só que eu sou CIP, só que eu tenho algumas variantes que me atrapalham no metabolismo de cafeína, por exemplo. Então, olha como a gente vai pisando em ovos até entender qual a melhor forma de se fazer. Então,
como eu tenho variantes, né? CYP1A2, CYP1A1, CYP1A2, são variantes que mostram o potencial de detoxificação e também o metabolismo de cafeína. Então, meu metabolismo de cafeína é prejudicado. Então, tem que usar vasodilatadores e tem que controlar a ingestão de cafeína junto. Então, por que eu estou falando isso? Porque vocês vão ver combos em que tem tudo e que na maioria das vezes para algumas pessoas pode não trazer tanto benefício. A gente tem que achar a nossa dose. Por exemplo, eu já falei para vocês, Super Coffee tem cafeína e para mim é maravilhoso. Se eu tomar um scoop, eu tenho efeito rebote, nem consigo fazer atividade física. Se eu tomar meio, um pouquinho mais que meio, resolve a minha vida, que é aquela coisa que a gente sempre fala, né? A diferença do veneno, do remédio é a dose. Então, a gente tem que só que achar o que a gente tem que fazer. E esse outro exemplo que o Rafa deu, quer ver? Só vamos ilustrar essa conversa. Do ACTN3, eu sou CC. E para quem é CC de ACTN3, quer ver? Deixa eu só confirmar se eu sou CC mesmo. Ó, a maior frequência de alelo CC e atletas de força quando comparados a atletas de resistência. Então você vê que eu tenho um CC ali, tô tendo um benefíciozinho ali, alguma coisa boa nessa história toda. Então, política boa, excelente. Notícia boa, maravilhosa. Fiquei até feliz agora. Eu não lembrava, porque às vezes eu vou olhando, eu sei de todo mundo e o meu eu esqueço como é. E aí o que acontece é que a gente vai usar desse potencial. Então, se existe esse potencial, a gente pode fazer um treino em cima disso. Então, vamos lá, vamos pensar, vamos ajudar eles aqui, Rafa. Vamos lá. Vamos pensar nós dois juntos aqui. Se existe prejuízo de vasodilatação, uma possível deficiência de AMPD1, um benefício da atividade física de força, já daria para direcionar um pouco o treino, não daria? Daria, inclusive, até o descanso, Lu. Com certeza. É muito interessante que a genética, a gente trabalha muito no multidisciplinar. Envolve demais. Por exemplo, você falou da cafeína, né? Exemplo, vou te dar um exemplo. Pesquisar se tem a variante, a DORA2, porque esse gene vai impactar diretamente no risco de ansiedade com a cafeína. Então, veja, a dificuldade que a gente tem de montar esses painéis, né? Por isso que a relevância das variantes são importantes, né? O que a gente tem, por exemplo, vou trazer uma curiosidade de um estudo aqui. O estudo publicado em 2003 descobriu, para ficar muito fácil, para guardar, descobriu que nenhum atleta olímpico, tá, de potência, carregava o genótipo deficiente ACTN3. Ou seja, o ACTN3 acaba sendo um fator determinante para o esporte potência. Então, tem diferença? Claro que tem. É seletivo geneticamente? É seletivo geneticamente. Dá para melhorar as condições quando você identifica um indivíduo que tem alterações relacionadas e não é muito favorecido? Sim, porque você corrige. Você melhora. Você não muda a parte genética, você ajuda ele a ter resultado. Né? Por isso que muita gente não tem resultado nenhum. Né? E tenta de cá, de lá, gasta um dinheiro absurdo, volta, vai outro profissional. Mas a parte genética, ela abrilhanta toda essa parte de união das conexões, né, que a gente tem no nosso organismo. Isso é importantíssimo. Né? E deixa eu colocar para vocês aqui em termos práticos, como que a gente pode fazer isso na prática. Então, se a gente pegar exatamente esse exemplo que a gente acabou de mostrar para vocês. Benefício do jejum, maravilhoso. Treino em jejum, excelente. Necessidade de um pós-treino eficiente com carboidratos, com carboidratos presentes naquela refeição, porque eu vejo que tem gente que às vezes, não, mas não vou fazer um estímulo com carboidrato, aí começa a derivar um monte de coisa que não existe. O que vocês têm que pensar é qual é a necessidade de pós-treino nesse exato exemplo, exatamente nesse exemplo que a gente deu. Então, tem que existir carboidrato de médio a alto índice glicêmico no pós-treino. Só que, quantitativamente, a carga vai ficar ali meio que moderada, podemos chamar assim. O que seria? Pode acordar, tomar um shot, tomar um café, tomar um super coffee, tomar
uma derribose. Vai fazer sua atividade física. Voltou, pós-treino, creatina. Então já usa creatina no pós-treino, para não errar. Creatina no pós-treino. Faz uma refeição. Uma refeição pós-treino pode ter banana, pode ter um pão sem glúten, porque vocês viram o Rafa falando porque de variantes que são importantes a gente fazer essas substituições. Então, controlar um pouco esse perfil inflamatório. Então, a gente pode usar um pão que tem uma farinha diferente, que não tem a gliadina, a glutenina. A gente pode usar outras fontes de carboidrato, mandioca, batata doce, cará, inhame, que vocês gostarem. Uma fonte proteica, pode ser ovos, pode ser um whey, uma proteína de colágeno, de arroz, o que vocês gostarem. E uma bela de uma porção de frutas. Isso é um pós-treino. Não é nada mirabolante. Fala, nossa, tem que tomar tal coisa, isso. E não é. Muitas vezes a gente acha que tem que tomar suplemento demais e não está fazendo o básico. Ontem a gente estava falando, eu falei no chá das 5, do quanto a gente deixa de fazer o básico e se preocupa em buscar o suplemento mais eficiente. O suplemento que vai me fazer ganhar massa magra. E não existe. Não existe. O novo suplemento, né? O suplemento da moda, né? Teoricamente, eles estão lançando suplementos porque o pessoal tem mais descoberta hoje. Então, assim, descobrir alguma coisa, eles lançam. Não que vai responder para todo, vai ter uma resposta positiva. Sabe uma coisa que é interessante, Rafa, quando a gente pensa disso? Eu penso muito no exemplo da palatinose. Eu sou uma pessoa, eu gosto de palatinose, eu prescrevo palatinose para alguns pacientes, para vários pacientes. Mas muitas vezes eu falo para o paciente, não precisa usar uma palatinose, não. Come uma banana com aveia. A pessoa fala, nossa, mas tem que ter aveia. É outra coisa. É outra coisa, eu sei que é outra coisa. Mas o efeito que eu preciso, você vai ter ali também. Por que eu falo isso? Muitas vezes, a pessoa que usa suplemento, ela acaba sendo mais regrada. Olha isso. Isso é uma observação. Ela acaba sendo mais regrada usando o suplemento que o próprio alimento. Porque ela estabelece o horário exato de tomar aquele suplemento e toma. E a comida é uma confusão, é a hora que dá. Então as pessoas que suplementam, eu vejo que elas são muito regradinhas em horário, se preocupam qual o melhor horário para tomar creatina, qual o melhor horário para tomar colágeno. Aí eu pergunto, qual o melhor horário para você comer mandioca? Qual o melhor horário para você comer batata doce? Qual o melhor horário para você comer arroz? Qual o melhor horário para você comer ovo? Então, a gente tem que pensar nessa periodização. Se vocês viram nesse exemplo que a gente acabou de dar, que existe um prejuízo de biogênese mitocondrial e é sabido que o jejum intermitente ou que um treino em jejum ou que uma atividade física ou com treino misto pode ajudar na biogênese mitocondrial, estou dando vários exemplos, tá? Pode ajudar na biogênese mitocondrial? Vamos corrigir isso. Vamos treinar em jejum. Todo mundo é assim? Não. Tem gente que não consegue nem começar um treino em jejum e nem precisa. Cada um é de um jeito. Pós-treino tem que ser muito certeiro. Então tem que ser uma refeição mais completa. E se essa pessoa, se esse paciente, ele tem um DNA mais ancestral, caçador, não é aquela pessoa que eu posso ficar jogando suplemento o dia inteiro, que eu posso ficar jogando refeições o dia inteiro, porque o risco de resistência à insulina é mais alto. Então a gente tem que tomar esse tipo de cuidado para não ficar levando coisa errada para a rotina do nosso paciente. E eu falo uma coisa para você, Rafa. Eu trabalho há muitos anos, esse é o nosso mundo, é o meu mundo, é o seu mundo. E todo mundo que vem aqui, sei lá, se eu atendi 5 pessoas hoje, com as 5 foi totalmente diferente. Totalmente diferente o que eu fiz. Aí quando eu chego aqui no Instagram, eu tento trazer as especificidades para todo mundo entender que não existe uma receita de bolo de se fazer. Né? Não é seguindo esse espaço. E sim quem é você. E muita coisa a gente identifica com uma anamnese bem feita. Não é sempre que a gente tem uma avaliação genética, um exame completão. Então a gente trabalha com o que a gente tem em mãos. Claro, se eu tenho um aparato genético, eu vou saber usar isso, Rafa vai saber usar isso. Até faço um parênteses aqui da nossa live. O Rafa, ele é professor na nossa pós, na minha pós de reprogramação epigenética eficiente. O Rafa, ele vai ministrar a disciplina de hipertrofia. Então, tudo isso que ele está falando aqui para vocês,
ele vai levar lá com detalhe, com figuras, com artigos, com prática, com toda a vivência que o Rafa tem nesse universo. E eu posso dizer para você, como paciente, você tem me ajudado muito, tem ajudado demais o Arthur. A gente é muito feliz tendo você como nosso médico. E eu mais feliz agora de poder cuidar de vocês, né? Poder colaborar um pouquinho. Imagina. Colaborar um pouquinho, nossa, colabora demais, é muito bom. E as consultas, quando eu vou abrir o comentário aqui de novo, que eu sei que vocês vão querer fazer pergunta, é porque só estava atrapalhando ele aqui, estava tampando o rosto dele. Mas é interessante que eu sou nutricionista, o Rafa é médico. Quando ele vai me atender, a consulta demora 3 horas. Porque é tanta coisa que a gente discute desse universo de possibilidades e ele vai me ajudando a pensar, vamos fazer aquilo. Sabe quando tem alguém fazendo um profissional? O fato de ter alguém ali ajudando, cuidando, faz toda a diferença. Porque a gente também tem um pouco mais de responsabilidade, né? Olha, tem que fazer porque ele está aqui se dedicando a tudo isso. Rafa? Oi, Lu, travou um pouquinho, voltou. Tá. Bom, então deixa eu te falar mais uma coisa aqui. Vamos para a gente seguir aqui. Eu sei que você tem algumas coisas que você queria colocar que são importantes quando se fala aqui de hipertrofia, e eu queria que você compartilhasse alguma coisa que você colocou, que a gente não falou. Eu vou fazer um resumão já para vocês, tá? Só um comentário, Lu. Uma coisa que a gente acaba vendo pouco, né? Teve um suplemento, assim, passado até recente, que ele ficou meio no esquecimento, né? Que é o ZMA. A avaliação do SLC30A8, né? Que avalia transporte de zinco para dor tardia, que eu atendo bastante paciente com dor tardia, né? Não só suspeitar de deficiência de MPD1, mas correlacionar isso, porque isso também influencia muito na resposta da hipertrofia, né? Dor tardia, como é que você vai fazer, ter um recovery importante mediante a teste genético, como é que você otimiza essa parte do recovery. Avaliando esse gene, a gente consegue entender melhor. Então, isso é uma... E por que você usa à noite? Exemplo, vamos colocar um horário. Normalmente o pessoal usa à noite, porque é um momento que não está treinando, está em recuperação mesmo, a atividade seria um pouco mais potente. Então, a gente tem como analisar diversos fatores ali, correlacionar e somar para que o indivíduo tenha uma performance otimizada. Ótimo. Rafa, o que você traria de orientações importantes para quem está nessa luta, que está com dificuldade de ganhar massa magra, que treina, vamos lá, uma pessoa que treina direitinho, que está fazendo atividade física 5 vezes na semana, mas não está tendo resultado. Que conselho você daria para uma pessoa assim? É interessante utilizar essa ferramenta hoje que nos traz uma precisão maior, tanto da parte de medicamento, de suplemento, né, nutricional, que são os testes genéticos com os painéis diversos. Acho que é interessante investir nessa característica, porque a gente consegue otimizar, isso é real, né? Eu estou há 8 anos em pesquisa com a Renata e a gente tem visto assim como acerta o marcador, como funciona, né, Lu? Contigo, por exemplo, como tem resposta positiva, incrível. Então, eu sugiro que os indivíduos que têm uma dificuldade maior de atingir o resultado, né, para que não tenha mais efeito empírico, faça o mapeamento para conseguir ter um prognóstico muito melhor e assertivo. Porque dali para frente, a gente sabe que a hipertrofia, a gente precisa fazer mais do mesmo por muito mais tempo, né? Então, se você faz um programa que teoricamente não está efetivo, indivíduos portadores de HLA, por exemplo, DQ2, vai ter uma dificuldade extrema. Vai repor vitamina D, vai cair a vitamina D, vai fazer N substituições, não vai funcionar. Inflama demais. Funcionar. Exatamente. E aí, o que acontece? Isso tudo, só para dar um exemplo, manifestações extraintestinais de portadores de HLA-DQ2, cursa aí com fenômenos de ansiedade, ataxia. Então, assim, não é só a síndrome de malabsorção intestinal. Esses genes também alteram outros processos
que vão levar a instabilidade de treinamento. Então, assim, piora a síndrome do pânico, então o indivíduo já não vai ter uma cadência para poder ter uma rotina de treino, então assim, aumenta a compulsão, então você vai tendo fatores extra, né, que vão colaborando negativamente para você não ter resultado. Então o meu conselho seria, se já está fazendo tudo certinho, ou quer começar de uma forma, né, mais assertiva, fazer um mapeamento para conseguir ter uma performance otimizada, e uma saúde otimizada, porque você consegue ver outras coisas, né? Então você vê para outras linhas também de trabalho de saúde, né? E é muito bom você falar disso, Rafa, porque às vezes eu falo muito de teste genético aqui, e as pessoas ficam curiosas, né? De saber como que a gente usa isso na prática. Eu acho que hoje deu para elucidar um pouco disso. E é interessante que você falou uma coisa que eu concordo muito, que é começar certo. Então, quem dera a gente tivesse feito isso tempos atrás, a gente já teria feito um treino mais eficiente, uma distribuição de macronutrientes mais adequada, uma distribuição de micronutrientes mais adequada, uma periodização de compostos ativos mais adequada para os resultados que a gente quer. Porque é extremamente individualizado. Esses testes, muita gente está perguntando, são testes genéticos. Então, teste genético. Você pode fazer para quem mora fora do Brasil, vocês vão achar uma série de testes genéticos. É interessante que vocês façam um com o maior número possível de polimorfismos, de variantes, e, se possível, fazer algum que você tenha acesso a. Ou pelo menos que o profissional tenha acesso ao maior volume de dados possível. Porque às vezes vocês fazem um teste, vocês veem aquilo lá, mas o que a gente precisa está em dados brutos, está em outra coisa. A gente usa programas de decodificação para poder estabelecer isso. A gente se dedica a fazer isso. Então, testes genéticos. Para quem mora fora, vocês tem o 23andMe, super completo, dá para fazer para quem mora nos Estados Unidos, na Europa vocês vão achar vários outros. Para quem mora no Brasil, tem uma infinidade de marcas aqui no Brasil que vocês podem fazer. A gente personaliza, então na clínica do Rafa, ele tem os laudos que ele personaliza, então ele tem o que ele quer investigar. Aqui na nossa clínica, a mesma coisa, a gente tem os nossos laudos, então nós investigamos o que nós procuramos, tá? Então, é importante, por exemplo, muitas vezes eu gosto de conhecer o paciente primeiro. Conhecer o paciente, entender, fazer uma boa avaliação para direcionar, né, para saber o que eu preciso avaliar mais dele. O que eu preciso de informação para poder cuidar melhor daquele paciente. Então, se vocês vão buscar algum teste genético que não é difícil vocês encontrarem nos lugares, mas mais importante que isso é vocês terem um bom profissional para avaliar. Você sabe, Rafa, que um dos motivos de eu ter montado essa pós, uma das dores minha, eu não sei se você compartilha disso, e eu conheço você e conheço sua agenda. Nós trabalhamos há muito tempo com isso, a gente tem uma agenda muito cheia, nós temos um volume de atividade muito grande, e a gente não consegue ficar colocando um monte de paciente o tempo inteiro. Então acaba sendo difícil. Só que as pessoas, a gente vem aqui, fala, depois sai, o povo fica assim, nossa, mas aonde eu vou procurar alguém que consiga ter esse olhar para mim, né, um olhar para minha genética, para interpretar, para intervir de forma adequada? E às vezes eu tinha muita dificuldade e tenho dificuldades de indicar. Eu te indico para todo mundo, eu indico a Renata, sua irmã, a Renata que ele falou, trabalha junto com ele, ela é brilhante, ela também é professora da pós, ela abriu a pós explicando a epigenética básica, que foi uma aula, Rafa, a aula dela foi surreal, Rafa. Eu Você queria não ter tem ideia. ficado, só que eu estava com o Aqui, pequeno ó. e eu não consegui ficar. Mas é sempre um aprendizado absurdo, né? Renata Não, foi surreal. Eu sentei aqui com o computador na mão, aí eu não pisquei um segundo. A aula dela foi muito boa. Eu aprendi muita coisa com ela. Então, eu justamente montei essa pós-graduação, essa especialização, para treinar outros profissionais a fazerem essa nutrição, essa medicina de precisão. Por que eu falo nutrição e medicina? Porque é uma pós para profissionais de saúde. A gente tem bastante médico inscrito, bastante nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, está bem diverso e é muito interessante essa interdisciplinaridade. E eu justamente montei, eu fiz no nosso site, Rafa, um buscador
em que assim que a pessoa termina a pós, a gente vai colocar, se a pessoa autorizar, claro, o profissional, esse profissional vai poder ser achado. E a gente vai indicar profissionais para nos ajudar, para ajudar as pessoas que estão aqui. Então, o intuito dessa pós-graduação não é só montar uma pós, mais uma pós. Não. É um legado. É levar isso aqui que a gente está falando para outras pessoas, para as pessoas avaliarem os pacientes com mais critério, com mais real especificidade, porque eu vejo o tempo inteiro as pessoas falando de individualidade bioquímica, de avaliação personalizada. Aí eu pergunto, tá bom, mas o que ele está fazendo de real personalizado? Tá? Se falar que é personalizado e passar Ozempic e GH para todo mundo, desculpa, isso não é personalização, de jeito nenhum. Então tem uma série de coisas que são específicas e quando a gente se depara com isso, você estava falando, eu estava viajando aqui, eu tenho que tomar cuidado, senão eu não paro de falar. Viajando no volume de informações que se tem. Então vocês imaginem o que a gente vai levar nesses 18 meses de pós-graduação só falando de reprogramação epigenética. Porque eu comecei a ganhar massa magra quando eu trabalhei uma reprogramação epigenética. E eu tenho um agravante, Rafa. Eu tenho espondilite anquilosante. Então, eu tenho um ato particular aqui. Então, assim... Oi? Somos dois, né? Eu também tenho espondilite anquilosante. Então, que me limitou muito a prática de exercício físico, né? Aí, a gente começa aí, com o diagnóstico, fica um pouco mais fica abalado, né? Então, a única saída que eu tive para resgatar um pouco da massa muscular foi praticar atividade física, porque eu comecei com ruptura da parte da escápula, no quadril, e começou um monte de comorbidade que só o exercício e uma nutrição anti-inflamatória conseguiu me ajudar, né? E você a mesma coisa, né? Que incrível. E não sei se vocês ouviram o que o Rafa falou. O Rafa, assim como eu, também tem espondilite anquilosante. Então, vocês estão vendo o porquê da nossa sintonia tão grande assim. E eu sinto muita segurança com ele e sei que ele também tem a mesma essa segurança comigo, porque nós sabemos desse viés inflamatório que tanto nos atrapalha. Então, nós dois aqui, ó, se a gente tivesse nascido 80 anos atrás, precisa ser muito, 80 anos atrás, a nossa vida não seria assim hoje. A gente não estaria assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui agora. Por quê? Porque hoje nós conhecemos o manejo anti-inflamatório essencial. A gente consegue usar a atividade física, a alimentação, o estilo de vida como fatores de controle inflamatório. Isso é muito lindo. Porque você imagina, eu estou aqui, gente, eu e o Rafa, vocês estão ouvindo duas pessoas que têm espondilite anquilosante, que tinha tudo para ter todas as complicações e só ficar falando de dor. Ah, eu sinto dor tal. Ah, eu sinto dor tal. Vocês não viram de falar disso. Vocês não viram de falar disso. Porque são duas pessoas que cuidam. A gente cuida muito da nossa saúde e quando a gente... Por isso que eu convidei o Rafa para dar aula de hipertrofia, porque é mais uma pessoa que, além de cuidar de outras, também teve o desafio próprio, né, de fazer essas modulações para conseguir resultado. E eu falo para vocês, falo de peito aberto, falo para o Rafa sabe disso, eu não convivo com dor de espondilite. Já tive dores horríveis, já tive nossa, períodos de quase incapacidade. Mas hoje eu não convivo com a dor. Não faz parte da minha rotina. E eu digo, é muito possível. E nos últimos 3, 4 anos, vamos colocar assim, eu ganhei mais massa muscular na minha vida. E eu tô mais velho. Teoricamente era para ser mais difícil. Então, o que eu ganhei de massa muscular nos últimos anos, eu não ganhei quando eu tinha 30. Por quê? Por que eu treinava tanto? Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu sei que tem muita gente que está do outro lado agora que às vezes tem essa dor, sabe? Essa frustração que eu tive minha vida inteira. Eu tive muita frustração, Rafa. Muita frustração. Porque eu tinha 30 anos, e eu pesava 78 quilos. 77 quilos. Quando eu tava bombadão, que eu tinha ganhado muito, eu tava com 76 quilos. 77 no máximo. Hoje, pra você ter ideia, eu peso 87. Eu tenho 12 quilos a mais de massa muscular de quando eu tinha 30 anos. E sabe por que eu não ganhava? Eu não sabia que eu tinha espondilite anquilosante.
Eu não fazia controle inflamatório como eu faço hoje, não fazia esses ciclos e estratégias. Por isso que um dia eu faço cetogênico, outro dia eu faço jejum, outro dia eu jogo carboidrato, outro dia eu faço treino, faço jejum, outro dia eu não faço. Porque eu preciso driblar essa inflamação. Então foi algo que quando eu descobri, quando eu fui diagnosticado, que eu falei, nossa, aí eu estava com 76, eu fui para 60 e tanto, 66. Eu tinha 20 quilos a menos, eu perdi a massa muscular que eu não conseguia. Eu perdi, Igual, falei, é a mesma coisa. E Você depois sabe para disso? recuperar era terrível. E como é doença de repouso, você fica meio que vendido, para que lado que eu vou? E aí a genética é interessante, porque você remodela todo o perfil inflamatório e não parte para biológico na primeira instância. É importante dizer que os medicamentos são super importantes, né? É uma doença Super. incapacitante, limitante, porém, a gente tem estratégia para segurar o máximo da doença, colocar em remissão. Interpretando genes de IL-6, HLA, a gente consegue entender, fazendo a somatória disso, suplementando, fazendo uma boa nutrição e adequando bem o exercício, porque não é uma doença que você vai ter dor quando pratica exercício, você vai ter dor no repouso. Então é diferente de um indivíduo que tem um trauma ou tem uma lesão, uma lesão de coluna por sobrecarga, porque quando a gente para de fazer exercício, dói tudo. Então, a única forma de a gente conseguir ter um efeito anti-inflamatório é fazer exercício físico. Hipertrofia é ótimo. E aí, como é que você vai remodelar isso se você não tiver um pessoal preparado na parte nutricional para identificar síndrome de malabsorção? Porque a vitamina D, Lu, a gente sabe que nas reumatopatias é um dos principais compostos, né? Ativador de NFR2, né? Então, assim, como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai se proteger, sendo que a vitamina D está, teoricamente, não funcionando muito bem? Né? Então, como é que A funciona primeira, o influxo de cálcio se você não tem contração efetiva? Né? Bomba, o retículo sarcoplasmático. Então, assim, isso tudo vai piorar toda a flexibilidade muscular do indivíduo e articular. Ou seja, às vezes você vai treinar e ele vai ter mais sequelas relacionadas de desproteção. Né? e sabe o que é interessante? Porque a gente fala isso, uma pessoa que tem artrite, uma pessoa que tem espondilite, que tem as articulares, que tem a dor do repouso, que tem tudo isso que a gente está falando, né, que sabe exatamente o que a gente está dizendo, aí a gente fala assim, ó, tem que fazer atividade física. Só que muitas vezes a pessoa não consegue fazer isso aqui, ó, de dor. Exato. Uma coisa que eu falo para vocês é como sair da inércia. Tem que sair. Eu vou falar uma coisa aqui, eu nunca falei isso aqui, que eu vou te falar agora, mas é muito verdade. Eu tinha muita vergonha de ir na academia. Muita vergonha. Porque eu tava muito magrinho e eu não gosto nem de lembrar disso. E aí eu fazia exercício de elástico, bem levezinho, tipo fisioterapia, e as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa muito grave. Tinha, né? Espondilite. Muito grave. Que aquele menino faz aqueles exercícios? Então eu ia pra lá, fazia um monte de exercício com elástico. Eu lembro que o meu sonho era segurar na barra e fazer uma barra. Fazer um stiff, fazer um agachamento. Imagina, eu não conseguia agachar. Eu agachava isso aqui, ó, um pouquinho. Já era o suficiente. Eu me lembro que eu falei assim, não, só vai, Luciano. Eu falava pra mim mesmo, só vai. Eu comecei a ir fazendo elastiquinho mesmo, até melhorar meu tônus, que eu não tinha tônus nenhum, melhorar meu tônus e de muito devagar, ao longo de alguns anos, conseguir ter uma estabilidade inflamatória para fazer um treino mais ou menos. E não estou falando um treino maravilhoso, estou falando um treino mais ou menos. Para eu conseguir treinar bem, eu demorei uns bons 3, 4 anos fazendo isso, porque foi um caminho. Ninguém tem noção disso. Ninguém tem noção disso. Eu nunca fiquei falando, porque às vezes uma pessoa que se encontra, ela vai me imaginar: nossa, então eu vou demorar 3, 4 anos. Não, não pensa isso. Cada um é de um jeito. Eu, Luciano Bruno, tive esse tempo. Só que eu tive que, aos poucos, ir fazendo essas correções para ter pequenos resultados. Então, eu sempre fui uma pessoa de pequenos resultados ao longo de um tempo. Eu nunca consegui resultado muito rápido. Então, primeiro, imagina, eu tive que sair da dor, da crise de dor, sair daquela inércia de não conseguir levantar o braço, de não conseguir virar o pescoço. Eu ia espirrar, Rafa, eu segurava assim alguma coisa que eu sabia que ia fazer expansão e eu ia morrer de dor. Eu falei, nossa, não vou aguentar espirrar, meu Deus. Como que eu vou fazer atividade física? Aos
poucos, só vai. Nem que seja para você caminhar na esteira, nem que seja para você usar elástico na perna, onde for, e devagar, devagar, vocês vão É conseguir. É verdade. movimentar, é movimentar. E lembrar que é uma doença muito triste relacionada também à parte do sistema nervoso central. Leva muito a quadro depressivo, né? Isso leva mais à inércia, leva mais a isolamento. Então, assim, para vencer esse perfil inflamatório, você tem que fazer exercício. É a única forma de a gente conseguir remodelar a inflamação. Então, tem que se movimentar, né? Então, não adianta se entregar para a doença, mesmo que tenha dor, mesmo que a doença entre numa atividade inflamatória mais grave, a gente precisa entender como é que funciona. E, nesses casos, portadores de espondilite anquilosante vão se beneficiar absurdamente, tanto com o bem-estar, com hipertrofia, melhora quadros depressivos, e devagarzinho consegue chegar, né, Lu? Eu lembro que eu também estava pesando 80 e poucos quilos, 83, 84, cheguei a 63 quilos, né? Foi Nossa, muito igual a mim. triste. Foi triste pra caramba, porque a gente não entende como é que funciona, né? Até ter o diagnóstico. Então, foi quando a Renata falou, olha, Rafa, eu não descontei nada, mas eu tenho artrite reativa e seu sistema H da nossa casa toda é o pior de todos. Então, assim, a doença, eu estava num ritmo de trabalho muito intenso, absurdo, né? E acadêmico também, e acabou despolarizando a crise. Teoricamente, a Renata é que me acolheu na época e falou, olha, Rafa, a única saída é a gente entrar com uma dieta anti-inflamatória, um exercício, uma linha mais tênue, porque eu entrei em depressão, né? Não conseguia mais, é muita dor, então você não consegue desempenhar nada. Então, assim, muita gente acaba indo para o álcool, outras pessoas fumam e vai tentando buscar efeitos dopaminérgicos, serotoninérgicos com outras substâncias para tentar aliviar, né? Então, isso é muito importante. O exercício e a parte nutricional, né, somado, a gente consegue ter um efeito muito, muito bacana, muito interessante em relação à remissão da doença, e coloca em remissão. E não só pacientes que detectam HLA, porque tem pacientes como você que não tem HLA positivo e tem a doença, né? E não tem fã, às vezes, tão positivo e tem a doença. Então, assim, é relacionado, e a parte alimentar a gente sabe que é totalmente ligada a isso. Inclusive, Lu, Sim, é uma doença que abre com quadro intestinal. sim, Então, total. Que total. vai ser o tema da nossa live amanhã. Total, total, concordo demais. Ô, Rafa, deixa eu fazer uma pergunta de novo aqui, pessoal, mas acho que é importante para todo mundo. Você perdeu, foi lá para 63 quilos. Quanto tempo você demorou para ir recuperando? Você conseguiu ir, quando você voltou para fazer atividade física, você conseguia treinar? Como que foi essa volta? E o que você conseguiu de ganho depois disso? Porque eu quero mostrar para as pessoas que é um fator determinante, que é um fator limitante em algum momento, mas não determinante. Diagnóstico não pode nos determinar. Estão vendo duas pessoas aqui que deram a volta por cima. O que acontece? Para complicar o quadro, eu ainda tive uma hiperatividade de um vírus chamado herpes zoster, que é uma reativação do vírus da catapora. Então ele paralisou o meu dorsal e ficou muito flácido, né? E tive uma ruptura no tendão na escápula. Então, assim, isso me limitou todos os movimentos. Foram 2 anos de um trabalho voltado para linha anti-inflamatória, eu não utilizei biológico, né? Me lembro que eu usei um fitoterápico, porque no meu painel inflamatório a gente tinha uma atividade de resposta boa ao arpadol, né? Que é a garra do diabo, que ele é um remodelador Garra de de água. TNF-alfa. Ali que a gente conseguiu entender que funcionaria muito bem, né? Junto com o ômega 3, inibidores de prostaglandina, com a suplementação da vitamina D, a gente conseguiu entender como é que ia funcionar a atividade anti-inflamatória. Então, eu utilizei muito o Arpadol, foram uns 3, 4 meses. Ele remodelou Usei o também. TNF-alfa, muito interessante, funciona muito. Ah, mas não, será que o fitoterápico vai funcionar? Sim, se você tiver uma atividade ruim de TNF-alfa, se você tiver alguma coisa relacionada a esse TNF-alfa que vai ter uma resposta para a garra do diabo, vai funcionar muito bem. Então, isso é a farmacogenética, né? Então, assim, você consegue entender como é que funciona, suplementa e vai ter uma resposta positiva, né? Nesse ponto, Lu, eu comecei a treinar, comer bem. Foram 2 anos, 2 anos e uns 3 meses, assim, para recuperar 10 quilos, né?
E hoje eu estou um pouquinho mais pesado, estou com 74, 75, estou tentando resgatar aí os 80 quilos para a gente poder ter um efeito bacana. Mas eu já tenho algumas comorbidades que limitam também o movimento e eu optei em não fazer a cirurgia. Né? Mas com alongamento, um trabalho de fisioterapia bem feito, a gente consegue melhorar um pouco mais da angulação. Engraçado que ficou, depois que a gente acabou tratando o herpes zoster, né, melhorou a dorsal do lado que eu tinha o problema. Né? Tirando a ruptura, a linha de massa muscular, com a suplementação, com a correção dos efeitos anti-inflamatórios, né, inflamatórios, fazendo o efeito anti-inflamatório, eu tive uma resposta sensacional. O lado direito, que era mais comprometido, está melhor que o lado esquerdo. Ou seja, o lado da lesão melhorou por insistência, né, por trabalho isolado. Não, Então que volta, incrível. melhora, resolve, a coisa tem solução, né? Não precisa desesperar, mas tem que acreditar, né? Tem que fazer uma força extrema para sair, e sai. Né? Hoje a gente está aqui sorrindo, né? Não tem... Exato, exato. Bom, Hoje estamos aqui para contar a história, né? Que bom. E assim, isso tudo eu trouxe de exemplo. Vocês entenderam por que eu convidei o Rafa para essa live? Por que o Rafa é um professor muito esperado na nossa pós? Primeiro porque ele é brilhante, vocês viram que profissional é esse? Não conheço, sei lá, mais que isso aqui igual o Rafa. Não conheço. Então ele é incrível e ele tinha que estar na pós, e vocês que são nossos alunos vão ter horas e horas lá com o Rafa explicando tudo isso com detalhe. Então convido todos os meus colegas nutricionistas, os colegas médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, que gostam dessa temática, a se inscreverem na nossa pós. As inscrições estão abertas. Vocês vão lá na biografia do meu Instagram, bate o dedo no azulzinho lá, vocês já conseguem se inscrever. Tá com valor promocional para ficar mais próximo de todo mundo, vocês consigam é uma coisa fazer. inédita, Lu. É inédito. É inédito. Tá? O pessoal dos Estados Unidos, principalmente Clínica Mayo, está trazendo isso agora. O Einstein está começando a fazer essas abordagens com painéis específicos, começando, ainda está bem no início, não tá, eles estão começando a ter uma ideia para ter um nascimento de alguma coisa, né? Eu trabalho no hospital e assim, ainda está muito arcaico, né? E eu vejo que o que a gente trouxe de proposta para ensino, parte de educação, treinamento, né? Eu gosto bastante de trazer o efeito hands-on, né? Colocar o profissional para ele entender como é que funciona. Após a aula, ele já conseguir, por exemplo, se a aula for no final de semana, ele já conseguir na segunda-feira aplicar isso no consultório, que eu acho fantástico. Tem que facilitar. É muita informação, não é um tema fácil, mas a gente consegue trazer isso de uma forma didática, para vocês conseguirem Exato. entender como funciona e aplicar isso, que é o mais interessante. Exato. Né? Exato. Então Exato. é inédito. Eu acho que é uma coisa muito moderna e o futuro. Não, Não isso é. tá muito lindo. Tá muito lindo. Eu que tô acompanhando as gravações, eu acompanho tudo. Você sabe como eu sou. Sim. E tá ficando muito lindo, porque você vai numa pós-convencional, você tem um módulo lá de epigenética, um módulo, e acabou. E é algo essencial. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria fazer uma pós e me especializar em tal coisa. Eu falo assim, gente, antes de se especializar em tal coisa, entende o básico direito. As pessoas ficam lá decifrando via bioquímica, entendendo a via glicolítica, entendendo as vias de beta-oxidação, guardando o nome de enzima, nananana. Só que você pergunta assim, você sabe onde essa enzima é codificada? Você sabia que tem alguns polimorfismos que podem fazer não codificar essa enzima, e essa via glicolítica que você está estudando nem vai acontecer direito? Então, tem uma coisa que vem antes que as pessoas atropelam. O povo acha que bioquímica é a base. A bioquímica é fundamental, ela é base. Mas a gente tem que sempre associar bioquímica, fisiologia com o que nós temos de aparato genético, que é o que vai garantir uma codificação. Exatamente. O que nós estamos buscando, não é? O que nós estamos buscando? A gente está buscando, são 18 módulos na pós. 18 módulos em que a gente vai ensinar e aplicar a reprogramação epigenética. Reprogramar. A pessoa está na sua frente, você tem que reprogramar. Se eu estou com dor, você tem que fazer uma reprogramação epigenética para eu não ter mais dor. Se você está trabalhando uma gestante, você tem que fazer uma reprogramação e uma programação gestacional e uma reprogramação pós-gestação.
sabe, coisas incríveis de se fazer. Se você tem, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de ganhar massa magra, de perder peso, tudo isso a gente resolve com reprogramação epigenética eficiente. E eu tenho certeza que a nossa pós vai ser um estouro. E eu vou te agradecer aqui publicamente pelo teu carinho, por se doar tanto. E vocês entendem, né, que por que as minhas coisas dão certo, porque eu tenho ao meu lado os melhores. Os melhores. Então, tá aqui, ó, Rafael Kinak, um dos melhores profissionais do mundo que eu conheço. Não estou falando só você sabe disso. Rafa é incrível. Além de ser um cientista nato, é um intervencionista incrível. Ele sabe intervir. E todo mundo sabe o quanto isso é difícil hoje em dia, né? Um profissional completo. Então, eu te agradeço aqui imensamente e digo para vocês, nossos alunos da pós, vocês vão ter a melhor pós da vida de vocês. Vocês que não são da pós, que não são da área, vocês estão percebendo o quanto vocês têm que buscar profissionais que saibam atender com real especificidade, de fazer a real nutrição, a real medicina de precisão. Vocês estão percebendo isso, né? Vocês têm que buscar esse tipo de profissional. E eu, Luciano Bruno, me comprometo a ajudá-los. A gente está montando um time grande. A pós é um time. A gente está montando um time grande e à medida que a gente for tendo novos profissionais, a gente vai indicando. E eu tenho um compromisso de ajudar todo mundo que está aqui. Independente se você é profissional ou não, pode contar com a minha ajuda e tenho certeza que o Rafa também. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado a você, Lu, por tudo, pela oportunidade, né? É um prazer, assim, compor teu time, estar perto de você, aprender cada dia, né? Fico à disposição sempre que você precisar. Beijo para todo mundo. Rafa, valeu, amigo. Tamo junto Beijo, Lu. sempre. Obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. Beijo grande. Você é demais. Sou seu fã. Obrigado, gente. Sou seu fã. Obrigado, gente. Até Tamo mais. junto.